Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o oitavo e último episódio da primeira temporada de Chuck. Foram 8 semanas muito incríveis pra gente que é fã de Chuck. Sério, assim, eu já falei pra vocês aqui em vídeo, né, que eu sempre acompanhei os filmes do Chuck. Então, desde que lançou o Culto de Chuck lá em 2017, que o filme terminou naquele cliffhanger, eu já tava, meu Deus, preciso de uma continuação. E aí começaram a sair notícias, né, de que o plano do Don Mancini era fazer uma série pra continuar aquela história. Eu fiquei na expectativa pra essa série durante muitos e muitos anos. E agora que chegou, assim, eu realmente não me decepcionei. Eu, como fã, né, de Chuck e o Brinquedo Assassino, eu não podia estar mais feliz. E é muito incrível a gente ver, né, o que essa série se tornou, né, basicamente um fenômeno. A série está fazendo muito sucesso, né, novos fãs estão chegando, os fãs antigos estão voltando. E foi, assim, uma celebração maravilhosa nesse episódio, foi incrível. E a melhor parte, né, que agora a gente já tá com a segunda temporada confirmada. Eles confirmaram a segunda temporada no início da semana, né, antes mesmo do episódio final sair. Mas quando o episódio final saiu, eles acabaram confirmando novamente, né, que o final do episódio teve aquele momento de quebra da quarta parede, né, com o Chuck conversando com a gente. Eu achei esse momento muito hilário, né, muito criativo. E falando, né, sobre hilário, eu achei que esse episódio foi muito cômico, né, muito bizarro, muito exagerado, me lembrando um pouco a vibe, né, de A Noiva de Chuck e o Filho de Chuck. E eu sei que algumas pessoas não gostam muito desses filmes, né? Mas eu particularmente gosto, né? E por isso eu gostei dessa finale, né? Dessa season finale. Mas eu acredito que talvez alguns de vocês tenham se incomodado, né? Com esse humor e com essa bizarrice. Mas enfim, né, gente? Vamos lá falar sobre o episódio. Dessa vez eu não vou fazer um resumo de tudo o que aconteceu, né? Que normalmente eu faço nos outros vídeos. Aqui eu vou focar direto, né? Nas partes mais importantes pra gente discutir, né? Com spoilers e fazer teorias pra próxima temporada. Para começar, vamos logo falar, né, sobre o exército de Chucks, que eu tava com muita expectativa para ver nesse episódio, né, principalmente por causa da forma que o episódio passado terminou. Eu pensei que isso ia ser o grande tchan, né, dessa season finale, mas na verdade não foi bem isso que aconteceu, né? A gente viu que os bonecos, né, juntos tiveram poucas cenas. E no primeiro momento eu fiquei assim meio surpresa, né? Eu pensei que ia ser uma coisa mais grandiosa a junção deles. Mas depois, refletindo a respeito, eu acho, né, que a série fez o melhor possível. Porque aquela coisa, né, de realmente colocar um exército de Chucks junto é muito cara. E eu sei que a série tá tendo um grande orçamento, né, principalmente em comparação com os últimos filmes, né, que a gente teve. Mas mesmo, né, com esse aumento do orçamento, eu ainda acho que fazer um exército de Chucks é uma coisa muito complicada. Sabe, até se fosse filme pro cinema, que o orçamento é ainda maior do que o da série, eu também acho que seria complicado pra eles, né, porque os bonecos são muito complexos, né, a tecnologia que eles precisam. Porque eu não sei se vocês sabem, né, mas a série usa CGI em alguns detalhes específicos, né? Mas, no geral, a maioria das coisas são feitas com efeito prático. Inclusive, né, os próprios bonecos do Chuck. Eles são como robozinhos, né? Animatronics. Então, eu acho que ficaria muito caro nessa tecnologia para eles fazerem animatronics de todos aqueles bonecos ali, né? Se não me engano, eles comentam no episódio que tem uns 70 bonecos. Então, eu acho que seria muito difícil, né? Então, eles fizeram o melhor possível. Eu acho que as cenas que a gente teve dos bonecos interagindo, né, foram muito interessantes e valeram muito a pena. E sobre, né, essa interação entre os bonecos, tem uma coisa que eu acho muito importante comentar aqui no vídeo, né, e muito importante a gente ficar de olho pro que vem a seguir, né, na próxima temporada, que é o fato, né, de que apesar de todos os bonecos terem, né, a mesma alma, né, todos são Charles Lee Ray, eles possuem, né, como se fossem mentes diferentes, mentes separadas. Eles pensam cada um de um jeito, né, mesmo sendo a mesma pessoa. Eu achei isso muito interessante, né, uma coisa que já haviam teorias desde o Culto de Chuck, né, porque tem um momento em Culto de Chuck que a gente tem 3 bonecos, né, Good Guy, interagindo. E apesar de todos serem, né, o Charles Lee Ray, eles parecem meio diferentes. Parece 3 pessoas, não parece que é uma pessoa só em 3 corpos, sabe? E eu acho que isso se manteve aqui na série, né, nesse episódio. Os bonecos, eles não pensam igual, né? Às vezes um pergunta uma coisa pro outro. E aí eu fico, se um Charles Lee Ray sabe a resposta, por que o outro tá perguntando? Ele não deveria saber também, já que eles são a mesma pessoa, sabe? E fora que eles tomam decisões diferentes, né? Por exemplo, a gente tem aqui um momento que tem, né, a Nika possuída pelo Charles Lee Ray e ela tá lá brigando com a Tiffany e tenta matar a Tiffany. E aí, nesse momento, né, chega o Junior e um boneco, né, Good Guy. Eles chegam na casa antiga do Charles Lee Ray e o Chuck, né, impede a Nika de matar a Tiffany. Só que aí veio na minha cabeça, se eles são a mesma pessoa, eles não deveriam pensar igual? Porque um Chuck quer que a Tiffany fique viva e o outro Chuck queria matar ela. Vocês entendem mais ou menos o que eu tô falando? Eu acho que isso tem muito potencial, né, pro futuro da série. Porque, por exemplo, será que o Chuck pode brigar entre si? Será que a gente pode ver, sei lá, tipo, um conflito entre bonecos Chuck? Será que um dos bonecos Chuck pode acabar não querendo, né, seguir todo aquele plano maligno e decidir virar uma pessoa do bem? E aí a gente ter um boneco
que tá do lado, né, do Andy, do Jake, do Devon, ou seja, né, que tá com o pessoal legal, né, o pessoal que tá querendo destruir o Chuck. Eu acho que seria uma coisa muito interessante a gente ver, né, Chuck versus Chuck. Então, fiquem de olho nisso, né? Eu acho que isso pode ser importante pro futuro, porque é algo que tá ali, né, acontecendo desde o culto de Chuck. Mas também, né, eu sei que isso não foi colocado de uma forma muito explícita no episódio, né? Ninguém fala sobre isso, ninguém comenta sobre isso. Então, talvez seja só, sei lá, um erro ou uma besteira que não significa nada. Mas eu acho que pode ser que tenha coisa aí, né? Então, fiquem de olho, porque como a gente já tem segunda temporada confirmada, né? Eu acho que tem muita coisa que pode acontecer, né? Que eu tenho certeza que o Don Mancini vai querer surpreender muito a gente. E eu acho que colocar, né, os Chucks brigando entre si, cada um tendo uma visão diferente de mundo, né, um plano diferente, seria muito legal. Mas apesar de ter tudo isso, né, muito interessante a respeito dos Chucks, né, do exército de Chucks, eu achei que tem um aspecto que infelizmente, né, me incomodou nesse último episódio, e eu acho que foi uma falha da temporada que precisa ser corrigida, né, na próxima temporada, e que não é uma falha só da série, né, gente, não tô detonando a série nem nada, é um erro que também acontece nos filmes, mas eu acho que já tá na hora do Don Mancini corrigir isso, que é a questão do voodoo, sabe? Eles nunca explicam direito como essa magia funciona, como as coisas funcionam, e é tudo meio sem lógica, e simplesmente toda vez que o Don Mancini quer que algo aconteça, ele fala, tipo, é assim que acontece, ele tira essa informação do nada. E acontece isso nesse episódio, né? A gente sempre tava em dúvida sobre qual era o plano do Chuck, qual era o plano do Chuck. Basicamente, ele quer fazer o caos mesmo, né, gente? Ele quer fazer um exército de Chucks pra espalhar pelo mundo e sair matando todo mundo e acabando com tudo, sabe aquela coisa? Ele quer destruir tudo. Só que o motivo dele ter ido pra Hackensack, né, é que ele queria que ali fosse a origem desse apocalipse Chuckzaldo, sabe, que ele quer criar aí no mundo, né? Ele queria que fosse a origem de tudo na cidade natal dele. E por isso ele foi pra lá pra fazer aquilo acontecer. E a gente descobre, né, que pra fazer aquilo acontecer, pro feitiço funcionar, ele precisava que uma pessoa inocente fosse levada, né, pro lado sombrio e acabasse matando alguém. Isso acaba respondendo a nossa pergunta, né? De por que desde o início ele tava tentando fazer o Jake virar assassino. Depois, né, a irmãzinha da Lexi. E depois, né, a própria Lexi. E depois o Junior. E o Junior ele consegue. Mas aí, né, foi legal ter essa resposta. Mas por outro lado, eu acho que foi muito do nada, sabe? Ele tirou, assim, da cartola vazia. Tirou, assim, essa explicação, essa informação. Porque pra mim não faz nenhum sentido. Como assim a magia diz, assim, que pra você conseguir ficar a imagem de um Chuck, precisa... fazer isso, sabe? Onde foi que ele tirou essa informação? Como foi que ele descobriu isso? Sabe, a gente teve muitos flashbacks durante essa temporada e eu achei que foi um desperdício nenhum deles ter falado, né, desenvolvido melhor a forma como o Charles Lee Ray começou a se envolver com o voodoo. A gente vê numa breve menção, acho que é no episódio 6, né, tem um flash no episódio 6 que ele tá com um livrinho, né, de voodoo e a Tiffany fala, o que é isso que você tá vendo? Ele, é só um hobby. Mas eu acho que isso não é suficiente, sabe? Eu acho que, na verdade, em todos os filmes, o modo como o voodoo é explorado nunca é suficiente. Eles nunca explicam o bastante, nunca desenvolvem o bastante. É como se fosse aquela coisa assim, Deus Ex Machina, né? Toda vez que o Don Mancini quer que algo aconteça, ele não sabe como fazer aquilo acontecer, ele fala, gente, é voodoo, isso vai acontecer. Né? Eu acho que isso precisa melhorar na segunda temporada, a gente precisa entender melhor como essa magia funciona, né? Porque eu acho que quando a gente tem regras estabelecidas, é mais fácil a gente entender como aquele universo funciona e até é mais fácil a gente fazer teoria, né? Porque, tipo, nesse episódio eles também falam de uma limitação, né? Que o Chuck, ele só consegue possuir coisas que sejam iguais, né? Então ele tem que possuir aqueles good guys exatamente iguais, né? Idênticos. E aí, eu acho que é por isso, né, que quando ele possuiu a Nika, o feitiço é meio bugado. E aí ela fica, às vezes, dominando a mente, ele dominando, ela dominando. Mas eu acho, assim, que isso, em nenhum momento na história, deu a entender que era assim que funcionava. Então, eu, pelo menos, pensava que o Chuck conseguia possuir qualquer pessoa. Tanto é, né, que em outros episódios, naquele episódio do hospital, a gente chegou a fazer teoria sobre a moça, né, que tava lá. E um bebezinho, né, o filho dela, que tava com a roupa parecida com a do Chuck. Eu falei, será que tá possuída, né, pela Tiffany? E aí, teve gente no comentário falando também. E aí não, né? Porque a gente agora descobre que eles não podem possuir qualquer pessoa, né? Eu acho que, assim, eles podem possuir e transferir, como a Tiffany fez com a Jennifer Tilly, né? Que transferiu. E que o Chuck queria fazer com o Andy, nos filmes originais, que transfere. Agora, pra você colocar sua alma em mais de uma pessoa, em mais de um objeto, eles não conseguem colocar em mais de uma pessoa, né? Eles só conseguem colocar em objetos idênticos. Eu achei que essa limitação surgiu meio que do nada. Mas enfim, né, eu acho que eles precisam explicar isso melhor, mas também não estragou a minha experiência com o episódio, né? Eu ainda achei o episódio muito legal, mas eu acho que a gente como fã, né, a gente tem que apontar as coisas que precisam melhorar. E agora, né, vamos falar daquele momento literalmente bombástico, né, que foi a bomba, a explosão da casa antiga do Charles Lee Ray. Eu achei essa cena muito intensa, né, eu fiquei chocada, eu fiquei, meu Deus, não acredito que um deles vai morrer, porque eram 3 personagens, né, que a gente já tem uma grande afeição, sendo eles, né, o Andy,
Que, assim, né, gente, o reizinho de Brinquedo Assassino, né, é a principal vítima do Chuck desde o primeiro filme. Aí depois tem a Kyle, que é uma personagem, assim, fan favorite, né, muita gente ama ela desde o segundo filme, muita gente adora a relação dela com o Andy. E depois o Devon, né, gente, que é um personagem novo, mas que a gente conseguiu se apaixonar por ele, né, amar esse personagem, se afeiçoar por ele e querer, né, que ele sobrevive, que ele viva bem. Então colocar os três em perigo, pra mim, foi uma coisa, assim, uma manipulação do espectador. A gente tava sofrendo. Domancini, pelo amor de Deus, tenha piedade da gente. Mas assim, foi muito legal ver como toda aquela cena foi construída, né? Porque deixou aquele mistério, a gente não sabia qual deles tinha morrido. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que o Devon, né, tava vivo. O Jake tá lá na casa dele, no quarto dele, super triste. Aí o Devon aparece e eles se beijam, eles ficam juntos. Eu achei isso muito legal. Principalmente, né, porque a gente sabe que em Hollywood tem esse clichê, digamos assim, né, de matar algum integrante, né, de um casal LGBT. Então, quando tem um casal gay, um casal lésbico, aí tipo um deles morre. E é isso, né? Isso acontece em muitas séries. Infelizmente, né? É uma coisa muito frequente. E eu fiquei, meu Deus, será que isso vai acontecer em Chuck também? Né? Porque, por um lado, eu acho que matar o Devon não seria horrível, digamos assim, porque é uma série de terror, slasher, e tem assassinato mesmo. Então, eu não acho que seria errado matar ele. A gente ia sofrer porque a gente gosta do personagem, mas seria certo. Porém, como existe, né, todo esse clichê de toda vez os casais LGBTs não poderem serem felizes, né, eu achei que o Domancini, como um roteirista, né, escritor, diretor LGBT, ele deveria, né, fazer uma representatividade legal para a comunidade dele, sabe? Eu acho que seria importante ele deixar que algum casal LGBT fosse feliz. Então foi muito acertado nessa decisão de deixar o Devon vivo. Por outro lado, eu estou chocado com a morte da Kyle. Eu ainda não acredito que isso aconteceu, gente. Eu ainda tenho esperança de que ela tá viva sim. Só que é muito esquisito, né? Porque basicamente nas notícias a gente vê que encontraram algum corpo, né, de alguma pessoa morta. E aí depois a gente vê o Devon tá vivo. E aí mais na frente do episódio a gente vê que o Andy tá vivo, porque ele aparece, né, naquela cena do caminhão, né, que ia levar os bonecos, né, os good guys. Ele aparece lá e ele rouba o caminhão. Só que aí fica a questão. Será que a Kyle morreu mesmo? Porque eu não tenho certeza não. E eu não sei se é só eu me iludindo como fã, porque eu gosto dela e eu tô criando as fanfic na minha cabeça, ou se realmente faz sentido. Mas eu acho assim que, sei lá, é muito estranho eles terem matado ela dessa forma, né? A gente vê que a atriz, ela tem uma relação muito legal com todo o resto do elenco, né? Tava todo mundo muito animado. Ela ficou também bem animada quando anunciaram a segunda temporada. E claro que ela podia estar animada pelos amigos dela, né? Feliz por eles. Mas eu acho que ela também deve participar disso de alguma forma, gente. Eu não aceito que ela morreu, não. E também, assim, porque ela é uma personagem que muitos fãs amam, sabe? É uma personagem clássica dos filmes do Chuck. E aí ela voltou, e foi super especial ela voltar. E eu acho que desperdiçar ela nessa morte, assim, tão rápida, né? A série, agora que a gente já sabe que vai ter segunda temporada, pode ser um grande hit, né? Pode ter terceira temporada, quarta, quinta. E eu acho que desperdiçar essa personagem logo na primeira temporada é uma coisa meio errada de se fazer, né? Além disso, eu achei que foi uma morte meio anticlimática, né? Apesar de eu ter gostado da cena por fazer o mistério, né, sobre quem morreu, eu acho que uma personagem como a Kyle deveria, no mínimo, uma morte, né, que a gente visse ela morrendo. Sabe, ela sendo esfaqueada, uma coisa bem dramática, né, ela lá, sei lá, sangrando e o Andy chorando. Merecia uma cena nesse estilo, e não uma cena que a gente não viu a morte em si, sabe? Então, é mais uma coisa que eu fico assim meio em dúvida se ela morreu ou não. Além disso, né, a gente tem que lembrar que no final, né, naquela cena do cemitério, aparece uma mão, né, com uma luva preta, né? Acho que uma luva de couro, tocando assim numa árvore. E aquela vibe, assim, da luva de couro, preta, não sei o que, é muito a vibe da Kyle, sabe? É muito o estilo dela, principalmente nesse episódio ela tava com esse estilo, né? Que é bem parecido com o que ela usava, né? Com o que ela vestia lá no filme Brinquedo Assassino 2. Então talvez seja ela ali, né? Talvez ela tenha sobrevivido, mas talvez ela não esteja, né? Feito o Andy, que o Andy tinha só alguns cortezinhos, mas estava normal. Talvez ela sobreviva, mas aí, sei lá, fique queimada, aconteça uma coisa bem pesada com ela, mais ou menos como que aconteceu com a Nika, né? Que a Nika só faz sofrer. Mas depois a gente fala da Nika, né? E eu, assim, ainda tenho esperança que a Kyle vai sobreviver, mas fica a dúvida, né? Porque eles falaram que tinha um corpo. Então, se não foi a Kyle, né? Não foi o Devon, não foi o Andy, que corpo foi esse que eles encontraram? Será que tinha mais alguém morto ali? Ou será, né, que encontraram o corpo dela e aí ela apagou pra fingir que ela tava morta e fugiu? Sabe? Será que ela tá fingindo a morte dela? Será que ela tá querendo que o Andy não se preocupe com ela e querendo resolver as coisas sozinha? Então ela vai dizer, vou deixar o Andy pensar que eu morri, porque aí sem o Andy tentar me proteger, eu posso ir atrás do Chuck sozinha e resolver sozinha. Eu não sei se a Kyle faria isso, né? Mas eu prefiro acreditar em qualquer fanfic do que aceitar a morte dela, porque eu ainda tô muito em choque. E é hora agora, né, da gente falar um pouco sobre a Tiffany, que ela tava maravilhosa nesse episódio, né? Eu acho que a Tiffany sempre brilha quando ela tá nesse contexto mais cômico, mais bizarro, porque ela é uma personagem, assim, muito engraçada, né? Muito louca. E foi muito legal ver ela, né? Em tudo que apareceu nesse episódio, eu achei que foi muito interessante. A primeira coisa que eu queria comentar, né, é o momento que a gente descobre
que foi ela que denunciou Charles Lee Ray, né, para o detetive Mike Norris. Então, basicamente, tudo isso, né, foi causado pela Tiffany, porque, né, lá no primeiro filme, né, que se passa em 1988, ela foi que ligou pro detetive que estava indo atrás, né, do Charles Lee Ray, que estava com o Ed Capura. Quando ele chegou lá, o Ed Capura fugiu, o Charles Lee Ray ficou sozinho, entrou na loja de brinquedos e aconteceu tudo aquilo, né, o tiro, ele transferiu a alma pro boneco. Então, a origem de tudo, né, teve dedo da Tiffany, e basicamente tudo começou por causa de uma traição, né, por parte dela, porque ela estava revoltada com o jeito que o Charles, né, estava tratando ela e como a relação deles, né, estava sendo problemática naquele momento ali, né, porque nesse episódio nem fala sobre isso, mas a gente sabe, né, que naquele mesmo momento ele também estava obcecado pela Sarah, né, a mãe da Nika. Então ele meio que estava traindo, né, a Tiffany. Então eu achei que foi muito certo ela ter feito isso, né, eu adorei. Eu adoro quando ela se vinga do Chuck, eu adoro quando ela faz o Chuck sofrer, porque o Chuck merece sofrer mesmo. E aí eu amei, né, gente, eu acho muito legal essas brigas, né, entre o Chuck e a Tiffany. Isso é algo que acontece, né, desde a noiva de Chuck, a gente vê eles discutindo, vê eles brigando. E aí toda vez eles se matando, né, porque no final de A Noiva de Chuck eles se matam, né, no final de O Filho de Chuck eles se matam, e aqui ela chega a matar ele, né? E ele tenta matar ela, quando tá, né, possuindo o corpo da Nika. Eu achei tudo isso muito legal. E também eu adorei que a gente finalmente, né, viu a boneca da Tiffany de volta. A gente meio que tinha uma ceninha dela lá no filme, né, O Culto de Chuck. A boneca aparece no carro quando a Tiffany e a Nika estão fugindo juntas. Mas depois não tinha aparecido mais nada, e eu amei ter visto essa boneca aqui no final, né, dessa temporada, porque eu acho que isso significa que na segunda temporada ela vai começar a aparecer, né, com mais frequência. E isso é muito legal, porque eu amo aquela boneca, né, eu amo o design dela. Mas eu confesso que eu achei a boneca da série não tão bonita assim. Ela não tá feia, nem mal feita, nem nada, mas eu achei que outras versões são mais bonitas, né? Eu espero que daqui pra segunda temporada eles refaçam, né, aquele design e tragam uma boneca melhor. Mas também, se for aquela mesma boneca, não tem problema, né? Ver Tiffany na forma de boneca é sempre legal e eu vou aceitar, né? Não vou ficar reclamando, não. Mas eu acho que ainda tem coisas que podem melhorar ali. E voltando, né, a falar sobre essas brigas da Tiffany com o Chuck, uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu tava vendo esse episódio é: será que em algum momento a Tiffany e o Chuck vão se separar de vez? Porque eu pensava assim, no final de O Filho de Chuck, dá a entender que eles tiveram uma briga, assim, muito pesada, né, naquele filme, que eles não estavam mais juntos. Né, ali eu achei que eles iam realmente se separar, porque ela tava querendo a vida dela, né, com os filhos, né, Glenn e Glenda. E aí, quando a gente vê a maldição de Chuck, a gente vê que ela tá junto com ele de novo. Mas a gente não viu isso acontecer, a gente não viu, né, como foi que eles reataram, como foi que eles se resolveram. E aí, né, quando foi o culto de Chuck, a gente também não tem muito desenvolvimento, né, sobre a relação deles, porque ela parece, assim, mais só pra fazer aquele mistério, né, e mostrar que tem um plano grande do Chuck, enfim, mas ela realmente voltou a aparecer de verdade, né, participar da trama aqui na série, que a gente viu mais do lado dela, e a gente viu eles brigando de novo. Então fica na minha cabeça, por que tu voltou a ficar com ele, mulher? Eu sei, né, que é aquele relacionamento, assim, tóxico, abusivo, que eles ficam naquele ciclo, né, um dependendo do outro, um obcecado pelo outro. Mas eu acho que seria interessante fazer ela quebrar esse ciclo, né, e superar o Charles Lee Ray. E eu nem falo isso, né, necessariamente por um sentido, assim, de, sei lá, de empoderamento. Porque se a gente estivesse falando de uma série normal, um relacionamento desse, eu ia torcer pra mulher, tipo, se separar do cara porque o cara não presta. Mas aqui no caso de Chuck não é bem assim, né? Porque nenhum dos dois presta, né? Os dois são assassinos, os dois são uma desgraça. Mas eu acho que seria interessante ver eles separados um pouquinho. Porque eu acho que a Tiffany, ela tem muito potencial pra ter algumas tramas dela solo. Sabe? Ela vilã, sozinha. A gente nunca viu ela agindo sozinha como vilã, sem estar, né, entrelaçada com o Charles Lee Ray, com os planos dele. Eu acho que seria muito legal a gente ver ela, né, fazendo o seu próprio plano, tendo sua própria jornada. Porque ela é uma personagem, né, muito complexa e tem muito potencial. E um dos pontos, né, que poderia ser mais explorado se a gente tivesse a Tiffany com uma trama própria, né, sem estar necessariamente ligada ao que o Charles Lee Ray, ao que o Chuck tá querendo, a gente veria mais desenvolvimento sobre essa questão dela, né, com a Nika, porque eu já tinha falado, né, em outros vídeos que eu achava que ela tava obcecada pela Nika, do mesmo jeito que o Charles Lee Ray tava obcecado pela Sarah, né, mãe da Nika. E algumas pessoas até ficaram falando, né, será que é um plano dela? E realmente faria sentido ser só um plano dela pra manipular. Mas eu acho que nesse episódio, basicamente, né, eles estabeleceram, né, confirmaram que sim, ela tá obcecada pela Nika, né, ela quer a Nika. E inclusive, gente, eu achei muito pesado o que aconteceu com a Nika, sabe? Ela tá assim, sem as pernas e sem os braços. E foi muito intenso, assim, porque antes, apesar dela já ter uma deficiência, né, dela não conseguir andar, não era tão limitante assim, né, porque ela tinha cadeira de rodas e com a mão ela ia, né, mexendo na cadeira de rodas, ela conseguia se locomover. E em A Maldição de Chuck, a gente viu que ela era uma personagem, né, muito forte, tanto de corpo quanto de mente, né, ela batia de frente com o Chuck, ela tentava lutar, ela não era uma personagem só passiva que ficava gritando e chorando, ela realmente ia lá e tentava resolver, né, ela também tem uma mente muito poderosa, né, ela é muito resistente, ela sabia o que falar, ela sabia o que fazer, ela sabia manipular o Chuck, né, porque tem toda aquela questão que ela usa, né, o conhecimento dela sobre psicologia, que ela estudava, né, na faculdade, pra deixar o Chuck, né, todo nervoso ali, desestabilizar ele. No final da Maldição de Chuck, ela acaba saindo viva, né, por mais que ela tenha sido presa, mas ela conseguiu sobreviver. E em O Culto de Chuck, a gente vê ela, né, suspeitando ali, todo mundo
faz ela acreditar que ela é louca, que ela tá com algum problema, né, que o Chuck não pode estar vivo, mas depois ela começa a ver, não, realmente eu estava certa. E ela fica indo lá, né, tentando resolver, tentando salvar as pessoas, tentando acabar com o Chuck. Então é uma personagem muito ativa, mas agora que ela tá, né, sem as pernas e sem os braços, você fica pensando, né, como ela vai conseguir lutar contra o Chuck, né, como ela vai conseguir lutar contra a Tiffany. Eu achei, assim, muito horrível o que aconteceu com ela, gente. Essa personagem só sofre. Desde a maldição de Chuck, é só desgraça, é atrás de desgraça acontecendo com ela, sabe? Eu acho que ela sofreu mais que o Andy. Porque se você for ver, tipo, o Andy, ele tem aquele trauma, né? O Chuck tava atrás dele, mas não aconteceu nada, assim, com o Andy em si, sabe? A mãe do Andy foi pra uma instituição, né? Ficou presa lá. Mas o Andy não. O Andy conseguiu viver a vida dele normal. Ele ficava naquelas casas, né, de família adotiva, de foster family, que não era legal, mas também não era a maior desgraça do mundo, né? O colégio militar também era um saco, mas assim, não era a pior desgraça do mundo. E depois, no fim, ele tá com o corpo dele intacto, né? Ele tá bem. Mas a Nika perdeu parte do corpo. Foi, né, pra uma instituição lá, ficou presa. Todo mundo dizendo que ela era louca, não acreditando nela, né? Ainda por cima, o médico que cuidava dela ficava hipnotizando ela e abusava dela. Então, assim, essa mulher só sofreu. Eu acho que ela precisa de algum momento de felicidade, mas o pior é que eu nem sei como ela pode ser feliz agora, depois de tudo que aconteceu, sabe? E, assim, não sei o que é que vai acontecer com a Nika, mas eu acho que ela é uma personagem muito interessante e que todo esse sofrimento, toda essa desgraça que tá acontecendo com ela tem que resultar, né, em alguma coisa muito incrível pra personagem, sabe? Não necessariamente ela vai, meu Deus, vai surgir braços e pernas do nada. Mas será ela conseguir derrotar o Chuck de alguma forma, sabe? Eu acho que ela precisa logo se juntar com o Andy e fazer alguma coisa, né, muito relevante pra acabar com o Chuck, né? Porque ela é uma personagem que, como eu falei, ela é muito ativa, ela tenta brigar, ela bota a cara a tapa. E eu quero ver esse lado da personagem de novo, né? Eu acho que vai ser muito interessante ver como ela vai conseguir lutar com o Chuck agora nessa nova condição. Agora vamos falar sobre morte, né? Que esse episódio teve muita morte e as mortes foram muito legais e algumas meio bizarras. Em primeiro lugar, né, vamos falar sobre as mortes dos bonecos, né, Good Guy. Eu amei, porque agora que tem exército de Chuck, pode ficar matando o Chuck doidado. E aí pode matar o Chuck de formas bem grotescas e sangrentas, porque eu gosto de sangue, né, gente? Assim, em filme sério, tá? Não vou matar ninguém na vida real, não. Mas em filme sério, eu vejo sangue, eu fico, meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu amei as mortes do Chuck aqui, né? Os meus momentos favoritos foram aquele que a Tiffany matou, né, um boneco, cortando a garganta dele. Eu amei, porque ali sai muito sangue, né? Eu achei essa cena maravilhosa, né? Ela brigando com o Chuck, arrancando a garganta dele. Arrancando não, né? Cortando. Amei. A cabeça dele caindo. Essa cena foi maravilhosa. E a outra que eu adorei, né? Foi quando o Jake tava enfrentando, né, o Chuck. Ele começou a apertar o Chuck, assim, até o olho dele começar a sair da cara. Eu achei isso tão grotesco, tão nojento. Amei. É tudo que eu gosto, gente. Nojeira, sangue, desgraceira. Amei essa cena, achei perfeito. Mas também a gente teve algo, né, que foi bizarro. De um jeito que até eu achei estranho. Que foi, né, aquela cena lá do cinema, quando o Chuck começou a matar as pessoas, né, inclusive matou o pai da Alex, né, o coitado, eu gosto muito dele. Inclusive é um ator, né, que o Dom Mancini gosta muito, porque ele já apareceu antes na franquia, né, do Chuck. Ele faz o médico, né, o psiquiatra que acaba hipnotizando e abusando, né, a Nika no filme O Culto de Chuck, né, ele foi trazido de volta aqui, né, na série, e acabou morrendo, né, de novo. E eu achei esquisito, né, eu não achei que foi uma cena ruim, mas o Chuck tava matando um bando de gente, dando uma facada no CU. Eu fiquei sem entender a proposta daquilo, não entendi o conceito. Eu fiquei, gente, que coisa bizarra é essa? Ele assim, chegando nas cadeiras, enfiando a faca e o povo morrendo. Não entendi aquilo, mas foi divertido, né? Como eu falei, esse episódio, ele foi meio bizarro, exagerado. Bem naquele nível, assim, noiva de Chuck e o filho de Chuck. Então, como eu gosto desses filmes, eu gostei daquilo, não levei tão a sério. Mas eu sei que algumas pessoas talvez achem estranho essa morte, né? Eu sei que eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha, pensando, o que é que o Dom Mancini tá pensando? E também teve, né, além das mortes grotescas e violentas dessa forma bizarra e cômica, a gente teve uma morte triste e dramática, né, que foi a morte do Junior. Quer dizer, triste pra mim, né, que eu fiquei com pena, eu sempre tive pena do Junior, mas eu não sei pra vocês, né, porque eu sei que tinha gente torcendo pro Junior morrer. Inclusive, né, eu acho muito engraçado que no início da série, todo mundo queria a morte da Alex. Inclusive, nos próprios vídeos aqui do canal, nos comentários, tinha um bando de gente falando, ai meu Deus, espero que a Alex morra logo, espero que a Alex seja a próxima vítima. E agora, no último episódio, né, eu tava acompanhando no Twitter, o pessoal assistindo, era todo mundo, meu Deus, não mata a Alex, não mata a Alex. Na cena, né, que o Junior tá lá com a Alex e o Chuck. E essa cena, né, foi muito incrível, né, eu achei muito legal a forma como a nossa perspectiva sobre a Alex mudou. E eu gostei, né, da conversa que ela teve com o Junior. Basicamente, esse episódio estabeleceu, né, que apesar do relacionamento deles não ter sido grande coisa, assim, não ter sido super legal nos primeiros episódios, apesar de tudo isso, né, eles realmente gostavam um do outro. Eu acho só que eles não estavam mentalmente bem para conseguirem fazer aquela relação funcionar, né? A Alex, ela estava muito obcecada com toda aquela questão dela, né, de ser popular
e tava sendo bully, né, e sendo escroto com todo mundo, e a questão na casa dela, né, que ela acha que os pais não davam atenção pra ela, ela tava ali naquela bolha dela, né, se achando a sofredora e não dando valor a ninguém. Enquanto isso, né, o Junior tava com toda aquela pressão, né, que o pai ficava colocando, que ele queria ser o namorado perfeito, o atleta perfeito, o aluno perfeito, e aí eles estavam, né, mentalmente muito mal pra conseguir fazer aquele relacionamento funcionar. Mas aqui a gente vê, né, que o relacionamento deles era verdadeiro, né, o amor era verdadeiro, e aí o Junior acaba se sacrificando, né, ele mata o Chuck com a facada, e o Chuck vai dar uma facada nele também. Ele acaba morrendo, eu achei muito triste. E eu também fiquei um pouco chocado, porque eu acho que o personagem, né, do Junior, ele tinha muito potencial pro futuro. Eu acho que em futuras temporadas e até em futuros filmes do Chuck, seria legal a gente ver o Junior, né, como vilão. Ele podia até ir crescendo, né, a gente vê depois, daqui a alguns anos, o ator adulto fazendo serial killer, né, junto com a Tiffany, junto com o Charles Lee Ray. Mas não vai acontecer isso, né, infelizmente ele morreu. Mas apesar, né, de que eu vou sentir falta do personagem, ainda assim, eu tenho que concordar que a cena foi muito bem feita e que a conclusão do personagem fez sentido, sabe? Não foi uma coisa assim, mal feita, corrida, ou que não fazia sentido dentro da história. Eu achei que fez sentido sim, né? Foi a história, a forma que ele conseguiu ter a redenção dele. Porque eu acho que não tinha como ele voltar atrás depois de ter assassinado o próprio pai, né? Eu até cheguei a comentar isso no episódio passado. Não tinha como ele passar, né, por uma jornada como Alex pra voltar a ser do bem. Ele literalmente matou uma pessoa, sabe? Não tinha o que fazer. E aí o único jeito que ele conseguiu, né, fazer essa redenção dele e mostrar que sentia culpa foi se sacrificando, né, lutando contra o Chuck e morrendo. Quando esse episódio acabou, eu fiquei pensando, né, quais foram os pontos altos da temporada, sabe? O que foi que mais valeu a pena nessa jornada de 8 episódios? E eu acho, assim, que em primeiro lugar, a coisa mais legal pra mim foi o relacionamento do Jake e do Devon. Eu achei que foi muito legal a forma como os personagens foram construídos, né, desde o primeiro episódio, e o relacionamento deles foi acontecendo, né, e a gente vê que teve aquele momento que estava enfraquecendo depois da morte, né, da mãe do Devon, que tava todo mundo muito traumatizado, mas aí depois desse episódio a gente vê esse amor se reerguendo, né, e voltando a funcionar e a dar certo. Então eu achei que tudo isso foi muito legal, quero muito ver mais disso, né, na próxima temporada. Outra coisa que eu amei foram os flashbacks, não todos, porque tem alguns episódios que eu acho os flashbacks meio fracos, mas especialmente os flashbacks dos episódios 3, 4 e 5, são os melhores, né? Eu acho que são esses os episódios, que no episódio 3, a gente vê a primeira morte, né, causada pelo Charles Lee Ray quando ele era criança, né, que ele mata a própria mãe. Esse momento foi muito chocante, foi muito incrível, eu amei ver isso, né, no episódio. O outro momento que eu achei muito maravilhoso, né, o outro flashback, foi o do episódio 4, acho que é o episódio 4, né, que a gente vê como foi que ele conheceu o Ed Capuro. Eu achei muito incrível, né, a gente ver a origem da amizade deles. E por último, né, o do episódio 5, que a gente viu como ele conheceu a Tiffany, né, eu amei esses 3 flashbacks e eu espero que a gente tenha mais flashbacks como esses, né, que realmente contam algo relevante sobre o passado do Chuck. E por fim, né, gente, como eu já comentei quando eu tava falando lá do Junior, eu amei a forma como a personagem da Lexi foi trabalhada, né? E como no início a gente odiava ela. E agora no fim a gente tá torcendo por ela. A gente queria que ela sobrevivesse. E eu tô amando, né, esse trio, Jake, Devon e Lexi, né? Eu acho que eles são personagens incríveis. E eu amei tudo o que aconteceu, sabe, na temporada. E que fez a gente ver a personagem de forma diferente, né? E a atriz é maravilhosa. Então, assim, amei essa temporada, me surpreendeu demais. Mas as surpresas não podem acabar por aí. A segunda temporada tá confirmada, né? Eu quero me surpreender mais, quero ter mais histórias incríveis, mais personagens maravilhosos. E por causa disso, né, eu vou comentar com vocês o que eu mais quero ver na próxima temporada, né? Eu fiz até uma listinha aqui, que eu vou ler só pra não me perder, né, gente, nas coisas que eu quero. Em primeiro lugar, a boneca Tiffany. Óbvio, né, gente? Não podia deixar de ser. Eu adoro a boneca da Tiffany, eu acho ela linda, sabe? Meu sonho é ter os bonecos, sabe? O boneco do Chuck, eu quero o boneco do Chuck, o normal, sabe? Da cara dele, aquela caradinha de bebê, assim, bem redondinha, quando ele tá fofo, né? Quando ele é um good guy. Eu também tenho vontade, né, de ter ele mais raivoso, assim, mais agressivo. E também de ter ele, né, naquele visual dele, da noiva de Chuck, o filho de Chuck, ele tá todo costurado. Eu amo esse visual também. E, claro, né, quero ter a boneca da Tiffany, meu sonho. E boneco de Glenn Glenda, sabe? Meu sonho é ter esses bonecos, eu sei que eles são caríssimos, né, mas vendem lá nos Estados Unidos. Meu sonho é um dia conseguir ter esses bonecos, eu acho eles maravilhosos. E a minha favorita é a boneca da Tiffany, né, eu acho ela muito linda. E vai ser muito legal rever ela, né, na série. Eu acho que... Eu gosto muito de ver a Jennifer Tilly aparecendo de verdade, né, mas eu acho que ela fica ainda mais legal quando ela é a boneca Tiffany, sabe? As cenas da boneca lá em A Noiva de Chuck, e principalmente em O Filho de Chuck, eu acho muito legal, sabe? Quando ela tá com todo aquele drama que ela não quer mais matar, e ela fica ligando, né, naqueles númerozinhos para ajudar a gente que tem vício, para ela superar esse vício dela de assassinar pessoas. Eu acho tudo aquilo muito legal, né? Vai ser muito bom rever essa boneca, sabe? Eu adoro a boneca. Outra coisa é, eu quero rever Glenn Glenda, sabe? Assim, de verdade, eu acho que chegou o momento.
Eu acho que quando o filho de Chuck lançou, de fato, o filme foi muito polêmico, né? Muita gente não gostou, muita gente escolheu um bom filme. Mas já se passaram muitos anos e eu acho que hoje em dia as pessoas têm uma visão diferente desse filme, sabe? E ainda tem gente que não gosta tanto do filme, mas pelo menos os personagens Glenn e Glenda, eles não são mais tão odiados quanto eram lá em 2004. Hoje em dia as pessoas dão mais valor para esses personagens. Eu achei, né, que os fãs novos que conheceram o Chuck por causa da série, eles estão muito curiosos para ver o Glenn e a Glenda. Eu acho que todas aquelas teorias envolvendo a professora, né, que eles pensavam que a professora era a Glenda, é uma prova disso. Sabe, as pessoas querem muito ver esses personagens, eles estão curiosos para ver, né, os filhos de Chuck. E, né, toda a questão da representatividade, né, deles serem não binário, gênero fluido, as pessoas estão muito curiosas para ver isso, né? Todo mundo ficou muito animado quando o Chuck falou sobre isso lá no segundo episódio. Então, acho que já tá no momento, né, de trazer esses personagens de volta. E eu quero muito ver, né, como eles seriam integrados nessa história. Porque a gente sabe que Glenn e Glenda têm personalidades um pouco diferentes, né? Glenn, eu acho que deveria se juntar com um grupo, né, do pessoal legal, do Jake, do Devon, da Lexi e do Andy. Já Glenda, eu acho que deve se juntar realmente, né, ao exército de bonecos de Chuck e também à boneca Tiffany. Em terceiro lugar, né, eu também tô muito ansioso pra ver na próxima temporada mais do relacionamento dos personagens, né? A gente já teve muito desenvolvimento, né, nesse sentido, nessa primeira temporada, mas eu acho que na segunda temporada vai ser ainda melhor. E não digo só o relacionamento, né, amoroso, como no caso do Jake e do Devon, mas também, né, até a amizade que eles têm, né, com a Alex. Então, todos os tipos de relação e como as pessoas da cidade vão lidar, né, com toda aquela desgraça que aconteceu, né, todos os traumas que eles passaram. Eu acho que vai ser muito legal ver esses personagens se unindo, né, pra superar todas aquelas desgraças que aconteceram. Em quarto lugar, não podia deixar de ser, né, algo que eu já falei lá no início do vídeo, que é mais explicações e melhor desenvolvimento sobre a questão voodoo. Eu quero ver, né, flashback sobre isso, eu quero que fale mais sobre como Charles D. Ray se envolveu com isso, né, como foi que ele começou a usar magia, como foi que ele passou a usar magia pro mal, porque eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro filme Brinquedo Assassino, o cara lá que ensinou pra ele, né, a magia, ele fala, você usou o que a gente ensinou pro mal. Então a gente vê que o voodoo, né, dentro do universo de Chuck, a gente sabe, né, que existe na vida real, né, existe dentro da história, mas a gente não tá falando, né, de nenhuma religião, de nenhuma cultura, de nenhum costume da vida real, né? A gente tá falando do contexto da série Chuck. E dentro da série a gente sabe, né, que o voodoo, ele pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa feliz, e o Chuck usou pro mal. Então como foi que ele fez isso, né? Como foi que ele deturpou os ensinamentos? E como é o voodoo real dentro do contexto, né, dentro do universo do Chuck? Eu quero muito ver isso, né? Quero muito que eles explorem isso finalmente, porque é algo que eu já tô querendo desde os filmes, e o Don Mancini nunca explica direito. E por último, eu quero ver mais dos personagens antigos. Eu sei, né, que nessa temporada fez sentido o foco ser maior no Jake, no Devon, né, na Lexi, no Junior, porque eles precisavam trazer esses personagens novos, né, pro coração dos fãs, que a gente já conhecia os antigos, mas esses aqui ainda precisavam convencer a gente, né, então eles fizeram um trabalho muito legal nesses 8 episódios para fazer a gente se importar com esses novos personagens. Mas agora eu acho que já é hora de finalmente os personagens antigos voltarem a também terem, né, uma certa importância. Eu não quero que eles tomem a série para si, né, e o Jake, Devon e Lexi passem a ser, assim, irrelevantes. Eu quero que eles sejam protagonistas juntos, sabe? Que todo mundo seja importante, que todo mundo tenha uma trama que participe ativamente, né, dos episódios. Porque o Andy, por exemplo, o Andy e a Kyle, durante essa série, né, eles ficaram muito... era só, tipo, uma participação especial, basicamente, no episódio. Era basicamente uma referência. Eles apareciam ali, mas eles não estavam inseridos diretamente na trama principal da história, né? Eu acho que eu quero que isso aconteça agora. Eu quero ver mais da Tiffany, quero ver mais da Nika, quero ver mais do Andy. E, né, caso a Kyle esteja viva, eu também quero ver mais sobre ela. Eu acho que é algo que os fãs querem muito, né? Pedem muito. E eu acho que na segunda temporada é o momento perfeito pra fazer isso acontecer. E é isso, gente, que eu tinha pra falar com vocês sobre esse último episódio da série do Chuck. Deixem aí nos comentários, né, o que vocês acharam sobre esse episódio e também, né, o que vocês acharam da série como um todo, né, dessa primeira temporada como um todo. Vocês estão felizes, vocês, sabe, tiveram seus sonhos de fãs, né, realizados. Digam aí nos comentários pra mim. E também, né, caso vocês não sejam inscritos, né, não deixem de se inscrever aqui no canal, porque apesar da série do Chuck, né, ter terminado essa temporada, ainda vai ter mais conteúdo aqui, né, eu posso fazer mais vídeos sobre Chuck. Eu quero fazer aqui um ranking, né, de todos os filmes, porque eu já fiz um vídeo meio que resumindo, né, brevemente o que acontecia nos filmes, mas eu nunca comentei com vocês, na minha opinião, a minha visão sobre cada um dos filmes, né, o qual eu gosto mais, o que
eu amo, o que me incomoda, o que poderia melhorar. Enfim, eu acho que seria algo legal pra gente conversar, né? Então eu posso fazer um vídeo de ranking de todos os 7 filmes do Chuck. Também quero falar sobre o reboot, né, do Chuck, que lançou em 2019, que é meio polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu queria conversar um pouco sobre ele, né, com vocês, e também trazer mais curiosidades, mais coisas dos bastidores, mais teorias, né, pra próxima temporada, porque agora eu tô com um episódio, assim, o último episódio muito fresco na minha memória, né, acabou de acontecer, então ainda tô naquele êxtase, assim, mas depois de me acalmar e refletir um pouco, talvez eu perceba, né, mais coisas interessantes que possam acontecer na próxima temporada, né, então posso depois trazer outro vídeo aqui falando, né, minhas expectativas, minhas teorias. E é isso, gente, além também de Chuck, também tem outros assuntos que eu falo aqui no canal, né, gente, inclusive a próxima série que eu vou comentar vai ser And Just Like That, que é, né, um revival da série Sex and the City. Eu sei que é um tema bem diferente de Chuck, mas se por acaso você gosta das duas coisas, é mais um motivo pra se inscrever aqui, né, que eu vou falar sobre essa série. Além disso, né, eu também tô fazendo vários conteúdos sobre as irmãs Wachowski, né, que são as diretoras que criaram a trilogia Matrix. Inclusive eu lancei um vídeo, né, falando sobre Matrix, e vai ter vídeo das sequências, vai ter muita coisa, né, Sense8, Destino de Júpiter, Speed Racer, e também, né, o primeiro filme dela, Ligadas pelo Desejo, que é um filme, né, com a Jennifer Tilly, que faz o papel da Tiffany. Então tá tudo meio conectado, né? Então se você é fã do Chuck, vá lá ver essa série de vídeos que eu tô fazendo das irmãs Wachowski, que você vai gostar. E é isso, gente. Basicamente a mensagem é: se inscreva aqui no canal caso você não esteja inscrito e continua por aqui, porque ainda vai ter muito conteúdo legal. Até mais!